Vamos para a segunda aula de equilíbrio ácido básico. Você sabe o que é constante de equilíbrio, pKa, equação de Henderson-Hasselbalch? Não? Então fica até o final desse vídeo que eu aposto que você vai entender todos esses conceitos. Bora! Então, para revezar, vamos falar sobre a solução tampão. Como a gente já viu, ela é formada basicamente por um ácido e sua base conjugada, ou o sal. Funciona da seguinte forma: o ácido está protonado, já o sal está desprotonado. Então, ele pode receber um próton do meio para deixar o pH sempre constante na minha solução tampão. Isso aqui é uma relação de equilíbrio. O equilíbrio entre o ácido e a base. A partir desse equilíbrio, a gente pode montar uma equação que vai nos ajudar a descrever o pH de uma solução tampão. Ela começa mais ou menos assim. O Kd, que é a constante da reação direta, pode passar multiplicando aqui para frente a concentração do HA, enquanto que o Ki pode passar multiplicando o Ki, né, que é a constante da reação inversa, a concentração de prótons e do sal. Então, a equação fica da seguinte forma: Kd multiplicando a concentração de HA vai ser igual ao Ki vezes a concentração de íons de hidrogênio e da base conjugada. Se eu passar o Ki para esse lado dividindo e o HA dividindo para esse lado, eu vou ter a seguinte expressão: Kd sobre Ki vai ser igual à concentração de H+, vezes concentração da base conjugada sobre concentração do ácido. Essa aqui é uma relação muito importante, porque ela descreve a constante de equilíbrio de uma reação. A constante de equilíbrio, então, pode ser descrita pela concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. No meu caso, como eu estou falando de um ácido, o constante de equilíbrio pode ser também descrito como a constante de acidez. Então, continuando, a constante de acidez vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração da base conjugada sobre o HA. O que eu vou fazer agora vai ser isolar a concentração de H+, para depois a gente achar o pH. Então, fica da seguinte forma: o Ka vezes concentração do ácido dividido da concentração do meu base conjugada vai ser igual à concentração de H+. Como que eu tiro o pH? O pH é menos o log do H+. Então, eu aplico log, menos log, aliás, dos dois lados, ficando da seguinte forma a nossa expressão: o pH vai ser igual ao menos log de Ka vezes HA sobre a concentração da base conjugada. Nas propriedades logarítmicas, a gente pode trocar essa multiplicação pela soma dos logs, ficando assim: menos log de Ka menos log de HA sobre concentração da base conjugada. E, a partir dessa expressão, a gente pode substituir o menos log de Ka. Se menos log da concentração de hidrogênios é igual ao pH, esse aqui é igual ao pKa. Então, para finalizar, o pH vai ser igual ao pKa menos o log de HA sobre a concentração de A. Aqui a gente ainda pode fazer a substituição desse sinal de menos. Aqui na frente, o menos 1 está multiplicando, então ele passa aqui para o meu expoente e vou ter que a minha expressão é
pH vai ser igual ao pKa mais o log do inverso, que é A sobre HA. Essa é a famosa equação de Henderson-Hasselbalch. Ela é utilizada para a gente determinar o pH de uma solução tampão. Ou eu determinar o pKa da minha reação em equilíbrio se eu tiver o pH e a concentração dos produtos e reagentes. Então, continuando, a gente precisa descrever algumas propriedades da solução tampão. Primeiro, qual que é o melhor tampão? O melhor tampão, se composto por um ácido, é aquele ácido que possui o pKa parecido com o pH da solução. Por quê? Olhem bem, se eu supor que o meu pH é igual ao meu pKa, eu vou ter que o log de base 10 de A sobre HA vai ser igual a zero. Então, 10 na zero vai ser igual à concentração de A sobre HA. Então, eu tenho que o HA vai ser igual a A. O que isso significa? Significa que eu vou ter a metade de uma dissociação. Vou ter 50% desse e 50% desse na minha solução. Essa é a ionização ideal. Por quê? Porque a minha reação vai poder tanto receber bastante prótons e ter seu equilíbrio deslocado para esse lado, quanto receber muitos íons hidroxila e ter a sua reação deslocada para esse lado. Com o gráfico fica mais fácil de entender. E outra propriedade é a do tamponamento. Por quê? Porque a região de tamponamento de uma solução tampão vai depender sempre do pKa do meu ácido. A região de tamponamento pode ser simplificada como a relação entre o pK e menos 1 e mais 1. O que significa isso? Que quando o tamponamento de uma reação inicia, quando o pH de uma solução chega ao pKa do meu ácido, menos 1, e estende-se ao pK do meu ácido, mais 1. No gráfico, se eu supor que esse aqui é o meu sangue e o pH é 7,4 e eu tenho um equilíbrio ácido-base com o pK igual a 7,4, quando que vai começar o meu tamponamento? O tamponamento não começa desde o início da minha adição de hidroxila. Ela terá uma região específica chamada de região de tamponamento. Por exemplo, se o meu pH for menor que 6,4, eu vou ter um ambiente muito ácido. E se meu ambiente for muito ácido, o meu equilíbrio vai estar totalmente deslocado para esse lado. Eu não vou ter sal na minha solução, eu vou ter muito ácido. Ou seja, não importa quanto mais ácido eu adicionar, que não vai ser realizado o tamponamento, porque toda a minha mistura tampão já está na forma protonada. Ou seja, em pH menor que 6,4 para um ácido que tem pK igual a 7,4, eu vou ter 100% na forma 1 e 0% na forma 2. Ou seja, não importa se eu adicionar mais ácido, o sal não vai conseguir fazer o tamponamento. Por quê? Porque eu não tenho sal. Mas, se eu tiver um pH igual a 7,4, que é o meu pK da solução, eu vou ter a seguinte relação, já descrita aqui em cima. A ionização ideal, 50% de ácido e 50% de base conjugada. Então, 50% de ácido e 50% de base conjugada.
Aqui eu tenho tanto íons hidrogênio quanto íons hidroxila na minha relação. Ou seja, se eu adicionar hidroxila, vai haver sal para fazer o tamponamento. Ou seja, se eu adicionar hidroxila, no caso aqui, a minha variação de pH vai ser muito pequena, quase nenhuma. Ao contrário, se eu adicionar hidroxila em uma região que não está tamponada, a variação vai ser muito grande. Por quê? Porque aqui eu tenho ácido para fazer o tamponamento. Mas, se eu adicionar hidrogênio, eu também vou ter sal com um lugarzinho reservado para o próton para fazer o tamponamento. Ou seja, a variação vai ser muito pequena. Ao contrário, se eu não tivesse tampão, a variação é muito maior. Porém, em pH maior que 8,4, um pH maior que 8,4 foge da região de tamponamento. Eu já tenho tanta hidroxila que todo o meu sal já serviu para formar água, né? Que é a junção do H2O com o H, que todo o meu ácido já encontra na forma de sal, de base conjugada. Então já é 100% na forma 2. Então, eu posso adicionar hidroxila que a variação de pH vai ser muito alta, porque eu não tenho mais ácido para fazer o tamponamento. Para terminar a nossa aula, eu queria falar do principal tampão do nosso corpo, que é o bicarbonato. O tamponamento por bicarbonato, ele é bem complicado, porque ele não se trata apenas de uma relação ácido-sal, mas depende dos sistemas de eliminação pulmonar e renal também. Por exemplo, o ácido carbônico ele sofre duas dissociações. Uma delas, formando CO2 e H2O, não ocorre normalmente. Ela depende, para ocorrer em alta velocidade, da anidrase carbônica, que é a enzima que fica localizada nos alvéolos pulmonares. Então, se eu falar do sangue, eu tenho que considerar essa dissociação aqui. E como é que funciona isso? O ácido carbônico libera o próton e o sal. É como se eu tivesse HA liberando H e a base conjugada, o sal. Se eu adicionar um ácido forte nessa reação, o que vai acontecer? Por exemplo, o HCl, nessa reação, o meu equilíbrio vai ser deslocado para esse lado, no sentido de formação de ácido carbônico. O meu sal vai capturar o hidrogênio e vai formar ácido carbônico. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para a formação de ácido carbônico. E para compensar essa maior formação de ácido carbônico, lá nos alvéolos pulmonares, essa reação aqui, nesse sentido, vai ocorrer em maior velocidade. Então, eu vou ter maior produção de CO2, que vai compensar, então, com uma maior velocidade de ventilação. Assim, eu posso compensar o deslocamento de equilíbrio nesse sentido. Pelo contrário, se eu adicionar uma base, como NaOH, o que vai acontecer? A hidroxila vai capturar um prótonzinho do meu ácido, formando água. Além de formar água, eu tenho a formação de bicarbonato de sódio, com o sódio que sobrou do meu hidróxido de sódio. Esse sódio, por sua vez, vai poder ser eliminado pelo rim. E eu tenho a formação de um bicarbonato, caso eu precise fazer o tamponamento no sentido de adição de ácido, que desloca o equilíbrio para o lado contrário, enquanto que quando eu adiciono uma base, eu tenho deslocamento do equilíbrio para esse lado, que é compensado pelo sistema renal, enquanto que quando eu desloco o equilíbrio
no sentido de formação de ácido carbônico, a minha compensação é pelo aumento da velocidade de ventilação. Então, pessoal, essa aula foi bem comprida, mas ela é muito importante para o entendimento do equilíbrio ácido-básico. Até a próxima!